E aí, rapaziada, tudo bem? Robin tá na área aí com vocês aí, na quarentena, né? Estão vendo o manto do moleque? Tem um mantinho aqui, que é aquela máscarazinha da Cruz de Malta, né? Aqui tem a bandeirinha, né? Sentiu, né? Beleza, né? Qualquer dia o Robin vai dar uma aula sobre o racismo para vocês. Mas hoje não vai ser dia disso não. Hoje nós vamos ver uma outra aula, né? Que é exatamente o quê? Exatamente a expansão territorial e a divisão política do Brasil, certo? Então, expansão territorial brasileira. Na realidade, nós vamos começar trabalhando um pouco de história e geopolítica. Tranquilo? Olha só, aqui ó, o Brasil pré-colonial, de 1500 a 1532, era o período do Brasil abandonado. O que significa isso? A partir desse período você começa a formar o espaço geográfico brasileiro. O espaço geográfico brasileiro começa a ser formado nesse período aí, certo? O momento do açúcar, entre 1532 a 1696, que foi naquela região do Nordeste. Tanto é que a primeira capital do Brasil é Salvador, não é isso? Então você começou a formar ali no Nordeste o momento do açúcar, certo? Muito bem, aqui o bandeirismo do século XVII. Isso é muito importante, certo? O bandeirismo do século XVII, beleza? Esse bandeirismo do século XVII, ele é importante exatamente porque o bandeirante, ele tem o quê? Algumas situações que nós devemos lembrar. A história trabalha bandeirante, herói ou vilão, certo? O bandeirismo foi um fenômeno povoador e despovoador? Sim. Povoador porque quando o bandeirante ele saía para o interior do Brasil, ele vinha com o objetivo de buscar pedras preciosas e apresar nativos. Quando havia resistência, ele cometia o quê? O genocídio, que é o extermínio físico, certo? Cometia também o etnocídio, que era a imposição da religião cristã. E às vezes o quê? Às vezes um bandeirante, o que ele fazia? Ele se apaixonava por uma nativa e não retornava, certo? As bandeiras, primeiramente partiam de São Vicente, depois mais tarde de São Paulo, em direção ao interior. Tudo certo? Aqui o momento da mineração, momento de grande importância na formação do espaço geográfico brasileiro. Exatamente por que esse momento é de grande importância na formação do espaço geográfico brasileiro? A região das Minas Gerais, ela virou o coração geopolítico e geoeconômico do Brasil, certo? O coração geopolítico e geoeconômico do Brasil estava aqui. Exatamente, o Nordeste mandava para cá escravos, o Sul mandava para cá carne, carne, é isso, que era o charque, essa carne salgada. Então essa região aqui, o Rio de Janeiro, a capital foi transferida para cá em 1763. Por conta disso, beleza pura? Estão vendo a situação aí? Nada temos, com o Robin não há problema, né? Viu aí o chapéu do professor? Já viu aquela história? Meu nome é Robin Lu. Então, daí nós vamos ver o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele foi firmado no ano de 1494. Esse tratado, ele fazia o quê? Uma divisão do mundo entre Portugal e Espanha. O mundo ficou dividido entre Portugal e Espanha. A parte leste, não é isso? Ó, tem aqui um mapinha aqui, né? Ó, a parte leste aqui, ó, ficou para o Brasil. E a parte oeste para a Espanha. Bom, muito bem. A América ficou dividida em duas partes. A América Portuguesa, que é basicamente o quê? O Brasil, que é um país gigantesco em termos territoriais, e a América Espanhola, que é dividida em pequenos países, certo? Então você tem esse tipo de situação aí. E a partir daí você começou com alguns tratados, dentre eles o Tratado de Utrecht, que definia as fronteiras no sul do Brasil e no norte do Brasil. Você estava ainda definindo fronteiras nessa região. Nada temos, com Robin não há problemas. Bom, de novo a definição do Tratado de Utrecht. Você pode ver aqui, ó, 1715 é a colônia de Sacramento. Uma região de grande importância geoestratégica e geopolítica, porque ali era o escoamento do ouro e da prata da América Espanhola. Perfeito?
Daqui, o Tratado de Madrid, em 1750, que definiu o espaço geográfico brasileiro. Ó, Colônia de Sacramento, isso, Portugal, o sul do Brasil, a Espanha incorporou algumas regiões do sul do Brasil aqui. Depois o Tratado de Santo Ildefonso, basicamente que definiu o espaço geográfico brasileiro. Tranquilo? E aí, beleza? A região da província Cisplatina. Essa região era uma região alvo de disputa entre a Argentina, entre o Uruguai, entre a Argentina, entre o Brasil e entre o Paraguai. E por trás disso tudo aí estava a Inglaterra. E a Carlota Joaquina, bom que vocês saibam um pouco de história, mulher de Dom João VI, ela tinha um interesse muito grande na província Cisplatina, porque ela era de descendência espanhola. O que a Inglaterra fez? A Inglaterra veio em 1828 e criou um país chamado Uruguai. O Uruguai, ele é chamado de Estado Tampão. Certo? Se você pegar o mapa, você vai observar exatamente isso aí. O Uruguai é chamado de Estado Tampão. Tranquilo? Foi criado em 1828. Entre 1895 e 1900, foi criado o Estado do Amapá. Estava havendo conflitos ali entre a França e o Brasil, certo? Ali pela região das Guianas, e foi criado aqui o Estado do Amapá. E no final dessa aulinha aí, sentiu o manto do Robin, né? Vai vendo aí, ó, o Tratado de Petrópolis, 1904. Esse tratado é importante a gente dar uma embasada nele, por conta de quê? Exatamente porque o Acre ele foi comprado por 2 milhões de libras esterlinas. O que seria isso? É como se você comprasse o Acre pelo preço de um cavalo. Certo? Você comprou o Acre pelo preço de um cavalo. Por quê? Na Amazônia existem mais ou menos 16 espécies de seringueiras. E a seringueira você extrai o látex. E o látex você faz borracha. Perfeito? E as melhores seringueiras estavam numa região que pertencia à Bolívia. E o momento da borracha no Brasil, ele foi entre 1868 e 1912. Então os seringueiros brasileiros, eles começaram a explorar o látex numa região que pertencia à Bolívia. Deu um confronto entre o Brasil e a Bolívia. Tranquilidade? E aí o que aconteceu? O Tratado de Petrópolis, em 1904, ele o quê? Incorporou o Acre ao território brasileiro. Ou seja, o Brasil comprou o Acre por 2 milhões de libras esterlinas. Mais tarde o Brasil diria que iria ressarcir a Bolívia construindo uma ferrovia chamada Ferrovia Madeira-Mamoré. Isso vai ficar para uma outra aula, porque a Bolívia acabou perdendo a sua saída para o mar. Pessoal, grande abraço para vocês, um beijo, espero que vocês tenham entendido aí essa aulinha maneira de história, de geografia, que envolve também história e geopolítica. Grande abraço!